Saudações, meu caro estudante, minha cara estudante. Estamos aqui diante do capítulo número 5, onde nós iremos tratar de problemas de optimização. E estando diante da aula 1, nós iremos ver uma breve introdução ao conceito de maximização e minimização de algum custo ou de algum lucro. Por quê? Porque um custo ou um lucro pode ser representada por uma função, certo? Uma função f de x. Então, ao fazer a análise da derivada dessa função, tu podes concluir qual é o valor máximo que esse custo, o lucro, pode obter. Isso é uma das aplicações do conceito de derivadas, é uma aplicação prática aplicada à vida cotidiana, certo? Então, em termos de análise matemática 1, digamos que nós tenhamos um plano cartesiano com eixos y e eixo x, onde nesses eixos está presente a função f de x, que pode ser qualquer tipo de função, pode ser um custo, pode ser um lucro. Então, essa função apresenta uma variação que cresce, ora decresce, ora cresce novamente e decresce novamente, certo? Portanto, essas recaídas e essas subidas fazem com que esta função tenha valores máximos e também tenha valores mínimos. Por exemplo, nós podemos identificar que aqui existe um valor máximo, certo? A partir desse crescimento e decrescimento, tem um valor máximo que foi atingido. E a partir desse decrescimento e esse crescimento também houve um valor chamado de mínimo. E também, a partir desse crescimento e decrescimento, temos um valor máximo. Mas há uma diferença entre máximo deste ponto, mínimo deste ponto e máximo deste ponto. Qual é a diferença? A diferença é que temos aqui representada toda a função f de x. E, portanto, pode-se concluir que existe um ponto chamado máximo absoluto e outro ponto chamado máximo mínimo absoluto. Absoluto por quê? Porque não existe nesta função outro valor que é menor que este nesta função. E também não existe um valor que é máximo que este nessa função. E quanto ao máximo relativo, também é só verificar. Aqui é relativo porque é relativo a esse crescimento e decrescimento, mas não em toda a função. Para toda a função, o valor máximo absoluto é este. Não há outro maior que este. Correto? Então, o termo mais usado é o termo de extremo. Extremo absoluto, extremo relativo, mas é necessário especificar se é máximo ou mínimo. Então, essa especificação nós vamos encontrar de que maneira? Primeiro, os pontos. Como é que tu vais encontrar os pontos x relativo, x0 ou x1? Tu vais encontrar isso basicamente, primeiro, derivando essa função uma única vez e depois de derivar esta função, tu igualares a derivada que tu obtiveste ao número zero, certo? Vai igualar a zero. Esse é o primeiro passo. E resolve essa equação que você fez essa igualdade com zero, certo? Após isso, tu vais obter um exemplo, né? Digamos que você obteve um xr, obteve um x0, obteve x1 ao resolver esta equação. Como é que você vai identificar de que esse senhor é o x0, esse senhor é o x1 e esse senhor é x relativo? É simples. Tu vais derivar mais uma vez a função e após derivar, tu vais verificar. Ao substituir essa segunda derivada com a variável x0, o valor será positivo ou negativo? Se o valor for positivo, então esse ponto corresponde ao mínimo. A segunda derivada, nesse caso, vamos aqui assinalar segunda derivada. Dois traços, segunda derivada. Então, se a segunda derivada for positiva nesse ponto, mínimo. Segunda derivada for negativa, máximo. Correto? E então, vamos até o próximo vídeo. Queremos ver
resoluções exemplares.